Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. É um prazer ter você aqui. No vídeo de hoje, vamos aqui fazer um react aqui em relação ao vídeo do Felca que esteve lá no Altas Horas, meus amigos. Por isso, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o like e também já compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Até quando o Brasil vai assistir CRI sendo abusado, mulheres sendo assassinadas e famílias sendo destruídas? Enquanto os crimes dão risada das leis frouxas, o que vemos hoje é isso. Você denuncia, expõe na internet, aparece nos noticiários, mas e aí? O culpado é preso, cumpre parte da pena e sai pela porta da frente e continua a destruir vidas. Vamos aqui ver o vídeo do Felca e ao longo do vídeo vamos aqui fazendo nossas reações. Mas como eu disse, se inscreve no canal, já dá o like e também já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Beleza? Vamos Pelo lá. que eu li, você aos 12 anos de idade resolveu ser um protagonista na internet, mas daí seus pais falaram não, é isso? Começou assim. Com 12 anos de idade, eu comecei a produzir conteúdo, mas naquela época eu era criança, não sabia nada das coisas, como que funciona, né? E naquele momento, eu contei para meus pais, e meus pais falaram: muito bacana o que você está fazendo, apoio, mas ainda é muito cedo. Eu acho que tem que esperar um pouquinho de tempo mais, você amadurecer. Lembrando que ele já começou a produzir conteúdo aos 12 anos de idade. Mas veja só o que vai acontecer na fala dele. Vamos lá. Esse ambiente que você tá entrando, talvez você não entenda tudo. Na minha cabeça de criança, pré-adolescente ali, eu fiquei... não entendi, fiquei meio revoltado por um tempo. Nossa, por que meus pais estão me proibindo? Hoje, quando eu olho pra trás, eu entendo muito bem e eu agradeço meus pais. E aí você voltou com que idade a produzir? Com o Felca, que é o canal que eu cresci na internet, que eu fiquei conhecido, foi em 2019 que eu publiquei o primeiro vídeo. Publiquei o primeiro vídeo, era vídeos de humor, um tom bastante humorístico, mas tinha já um tonzinho de crítica. Eu sempre gosto de colocar... Hoje meus vídeos são muito críticos, e com muito humor também, e eu sempre gosto de colocar crítica inserida no humor. E tem funcionado. Aos poucos meus vídeos têm ficado mais críticos, ainda mantenho humor, mas têm ficado mais críticos, e hoje eu tô aí, né? Agora, hoje, houve uma explosão, não é? De visualizações, de compartilhamentos. Até aquele momento, há poucos dias atrás, antes do documentário, quantas pessoas faziam parte dos seus canais? Eu tinha, se for contar em todas as redes sociais, daria talvez 15 milhões a 20 milhões. Eu tinha, na rede social principal, eu tinha 8,8 milhões. E hoje? Hoje, na rede social principal, que eu tinha 8,8 milhões, eu tenho 15 milhões,5 em 5 dias. Foram mais de 7 milhões de seguidores aí em 5 dias e crescendo. O teu vídeo repercutiu muito. Ele repercutiu pela história, né? Através das pesquisas e das denúncias que você fez, mas ele repercutiu também. É aquele negócio, né? É aquele negócio que a gente fala. O problema não é a falta de denúncia. O problema é a falta de punição real. Esse é o ponto. A falta de punição real, que não acontece. Denuncia, mas a punição de fato real não está acontecendo. Tem que acontecer punição real. É isso que está precisando. Ou seja, milhares, milhões de visualizações, beleza, maravilha. Denúncia, tem que denunciar mesmo. Mas a questão é a punição real. Cadê o Congresso para trabalhar a punição real? Cadê o Congresso para aumentar as penas que já existem? Não precisa mais de fazer leis. Tem apenas que aplicar as leis que já existem. Tem que aplicar as leis que já existem. Bem, junto ao comportamento das pessoas. Eu acho que as pessoas começaram a refletir mais, e eu já vi vários vídeos de mães falando: eu não devia ter exposto tanto meu filho, apesar de nem ser uma exposição, vamos chamar assim, delicada ou sensual. Que reflexão você começou a trazer pra gente a respeito disso? Eu creio que esse é o ponto mais importante mesmo do vídeo, e você falou sobre ter chegado nas pessoas, e foi isso que eu observei mesmo. Me mandaram fotos, por exemplo, Serginho, de pessoas assistindo o meu vídeo
na horizontal, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, as pessoas estão consumindo todas na vertical, assistindo no ônibus, meu vídeo, no metrô. Eu fico muito feliz porque não é sobre mim, não é sobre eu como pessoa. É sobre a causa mesmo. Essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo usadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. É muito importante. Mas a questão que é o seguinte, tem que pegar esses criminosos e prendê-lo. Porque o que ele está fazendo aí é importante, mas aí a própria esquerda está usando isso para quê? Para controlar a internet, querem censurar a voz do povo, mas não querem enfrentar o verdadeiro câncer da nação, que é o quê? A impunidade. O que falta é a punir severamente essas pessoas que cometem esses abusos, esses crimes. Tem que ter punição. Tem que ter punição, senão nunca vai acabar isso. Essa é a realidade. Não adianta apenas ficar no falatório, na exposição, na denúncia. Tem que ter punição. É importante a gente falar sobre isso. E eu observei que esse movimento na internet de crianças produzindo conteúdo e o público, ele era dividido. Ele tinha outras crianças consumindo, alguns pais consumindo, mas ele tinha naquele público também, isso é muito sério, consumindo aquele conteúdo. E era um conteúdo, Serginho, que se eu mostrasse pra você, sem dar o contexto, você ia falar que era um conteúdo inocente. Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam, desculpa dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E daí você vê aquilo, você vai vendo aquele movimento, você vai vendo acontecendo, e você vai vendo pessoas que produzem conteúdo suas crianças, pessoas que às vezes adultizam propositalmente a criança. Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu senti uma indignação, tinha um público e falei, simplesmente, liguei a câmera, na minha simplicidade, o estúdio que você vê branco lá, o estúdio contratado, é o meu quarto, é a minha câmera ali que eu liguei, falei. As reuniões de pauta era eu e meus amigos, que a gente entrava em ligação, conversava, cara, isso aqui tá legal, isso aqui não vai, isso aqui vai. E causou um movimento tão gigantesco, Serginho, que agora, nesse momento, tá sendo meio nebuloso, tá sendo meio difícil de cair a ficha. Mas é um convite para as pessoas que estão assistindo, todo mundo que tá aqui na plateia, é um convite para vocês entenderem que vocês têm voz. Existe um poder nas pessoas. Você vê algo que tá errado e falar, denunciar, na sua simplicidade. As pessoas ouvem. Existe. Tem que denunciar sim. Tem que denunciar sim, de fato tem que denunciar. Mas a questão é a impunidade. A questão é que não adianta só denunciar, mas as pessoas ficam impunes. O vagabundo sai pela porta da frente. Ou seja, o Congresso, as leis do Brasil, os deputados têm que sentar e fazer leis mais duras, usar as que já tem e aumentar a sentença das leis que já existem. Esse é o ponto. Não é fazer leis novas, não é regular. O que adianta? Você regula a internet, mas na vida real continua a mesma coisa. Então, essas pessoas têm que pegar a Polícia Federal, têm que pegar o Ministério Público, fazer investigação forte, firme, para pegar os vagabundos, para pegar os criminosos. Essa é a realidade, meus amigos. Não adianta só ficar no falatório, nos likes e views. Não. O Congresso tem que sentar e fazer leis duras. Leis duras. Leis duras. No mundo. Mas e o consumo? Consumo direto de crianças e adolescentes frente à tela. O consumo ele tem que ser, na minha opinião, supervisionado. O pai tem que supervisionar o que a criança consome na internet, porque é muito fácil o algoritmo mesmo é trabalhado para isso. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida, que ela se diverte, para um conteúdo não apropriado. É muito fácil isso acontecer. É um movimento que acontece muitas vezes. E se você, enquanto pai, tiver a capacidade de supervisionar o seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião, mas
se você não tem a capacidade, se você não consegue ser um pai presente, se você trabalha muito, às vezes tem muitas ocupações e tudo mais, na minha opinião, bloqueio. E uma outra coisa... Aí ele tá querendo bloqueio. Aí você imagina, né? Se fosse assim, por exemplo, na rodovia, seria absurdo. Você ter você não poderia fechar uma estrada inteira porque um bandido passou por ela. Ou seja, se fosse assim na rodovia, seria absurdo. Ou seja, não só rodovia, mas qualquer outra coisa. Você fecha uma estrada inteira porque um bandido passou. Então, porque querem calar a liberdade de milhões por causa de alguns criminosos que usam a rede? Ou seja, tem que pegar esses criminosos e puni-los. Tem que buscar esses criminosos e puni-los. Lembrando que o Felca não é a primeira pessoa que faz essas denúncias. Não. A Damares, lá no governo Bolsonaro, fez denúncias gravíssimas. E o que fizeram? Mandaram ela apagar o post e ainda foi processada. A atriz Antonella também fez denúncias em um vídeo, mandaram ela tirar o vídeo do ar também. Então, ou seja, não adianta ficar só no falatório. A resposta, meus amigos, está diante dos nossos olhos. É punir com rigor quem comete crime. É isso, punir com rigor. Não é só ficar no falatório, é punir com rigor. É punir os criminosos. Não é sobre consumo, Serginho. É sobre produção de conteúdo. Criança não tem que produzir conteúdo na internet. Não tem. A internet é um ambiente... todo mundo que tá aqui sabe que a exposição não é algo fácil de lidar. A exposição vem com críticas, vem com pessoas comentando sobre você, comentando sobre aparência, vem com às vezes um assédio. E a criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Então, criança não deve produzir conteúdo na internet. Internet é um ambiente para adultos. Muito bem. Tem alguém que gostaria de fazer pergunta? Mas é o que acontece. A internet é um ambiente para adultos. Concordo. Mas vai proibir agora as crianças de usar a internet, sabendo que essas crianças, as atuais, já nasceram nesse mundo da internet? Basta os pais fazer ali a verificação daquilo que eles estão vendo. Meus amigos, crimes contra CRI, feminicídio, latrocínio, homicídio, cruel, não podem ser tratados como qualquer outro crime ou outro crime. Esses crimes precisam de prisão perpétua, precisa de pena de morte, na minha opinião. Sim, eu disse, cadeira elétrica, injeção letal, punição sem volta, porque se o criminoso tirou a vida de um inocente, ele abriu a mão do direito de viver em sociedade. Mas no Brasil, a Constituição protege os vagabundos do que as vítimas. Proíbe prisão perpétua, proíbe pena de morte e ainda garante progressão de pena e saidões e regalias. Resultado, um criminoso que matou uma CRI pode sair em poucos anos. Isto é justiça ou é zombaria? O Brasil, meus amigos, precisa de um choque para tratar essas questões com mais clareza. O Brasil tem que parar de tratar o criminoso como vítima. Precisa começar a tratar o inocente como prioridade. Se não houver prisão perpétua, enquanto não houver pena de morte para os monstros que destroem famílias, nós continuaremos chorando enterros e denunciando horrores. A pergunta é: até quando? Até quando? Curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu like. Mas o que o Felca quer mesmo aqui é censurar as redes sociais, no meu ponto de vista. Um grande abraço e até o próximo encontro. Deus abençoe a todos. Valeu! Tamo junto. Aquele abraço. Fui!